Preparados para sexta-feira, hoje 23 de janeiro. Hoje o dia vai ficar fácil, tá? E não deixem se alimentar pelo medo, tá bom? Bom, gente, nós iniciamos o dia com a Lua no signo de Peixes e logo no começo da manhã ela teve a conjunção com Saturno, o que deixou para nós, assim, pessoas comuns, né, o dia, a madrugada até bastante interessante e relaxante para a maioria das pessoas. E aí a Lua não tem novos aspectos em Peixes, né? O passo seguinte dela é o ingresso em Áries, que vai ser às 10h25, e depois vem numa sequência de aspectos fáceis. No sentido das suas programações cotidianas, com intenções, inícios, agendar coisas, lidar com os temas mais importantes, depois das 10h25, assim tem mais facilidade. Então, antes a Lua chegou à conjunção com Saturno, mas um pouquinho antes, alguns minutos antes, 6h16, Marte ingressou em Aquário. E aí tem muito astrólogo alimentando bastante receio, medo, né? As pessoas que vivem da alimentação do medo e do caos. O mundo vive sempre em constante desafio, tem muitos conflitos acontecendo no mundo. E lógico que a gente tem um momento também com um presidente meio maluco, aí desencadeando questões no mundo afora aí, né? O presidente de um país aí que está causando. Mas não se deixe alimentar por esse receio, porque o ciclo de Marte em torno do zodíaco é de 1 ano e pouco, então ele sempre passa por todos os aspectos com todos os planetas. Não é o fato dele ingressar em Aquário e ativar aspectos, conjunções desafiadoras que desencadeia o assunto, porque isso acontece sempre, tá? Conforme ele vai transitando em torno do zodíaco, ele vai chegar a todos os aspectos e conjunções com todos os planetas, tá bom? Então, calma. Pensa que o Marte em Aquário, como eu falei para vocês, ele alimenta um pouco da briga, mas da rebeldia, vamos dizer, em torno de ideias e ideais, e pode sim movimentar um pouco o contexto do mundo com isso, tá? Mas sozinho e só pelo trânsito não desencadeia muito, tá? Então, não se deixem levar por esse clima de tensão, medo, né? Por exemplo, as pessoas estão aguardando a Terceira Guerra acontecer já faz mais de 5 anos, né? Que eu ouço falar, tá todo mundo, parece que as pessoas querem, tem medo, mas querem, né? Ver guerra e tal. Não sei, isso é uma coisa meio maluca, né? Mas eu até percebo quando eu posto vídeos aqui. Se eu falar que o bicho tá pegando, que tem aspectos difíceis, tem mais visualização do que quando eu falo quando o tema tá bom, o clima tá bom. Então não deixem se levar aí pelo receio, tá? Então, mas a sequência da Lua em Áries. 10h25, a Lua ingressa em Áries, já vai chegar a um sextil a Marte. Marte tem domínio em Áries. Marte e Lua se encontram num aspecto de 60 graus, 10h41. Vai ganhando bastante velocidade, Áries é signo do fogo. Quando a Lua passa por ali, já alimenta velocidade, ânimo, e é um signo de começo de estação, então desencadeia um assunto bem fácil. Hoje é um dia descomplicado, tá, para realizar os assuntos. E alimenta essa energia de iniciativa, então coragem, podemos dizer, você se beneficia disso. Depois desse sextil com Marte, a Lua tem um sextil com o Sol, que mantém muito favorecimento, porque o Sol se beneficia muito da posição da Lua ali no signo de Áries, né? Áries é a exaltação do Sol. Muito legal, principalmente para quem tem posição de liderança ou precisa assumir alguma liderança em algum momento, ou usar alguma popularidade, se expor, né, por alguma coisa assim bem legal, mas em qualquer assunto que tenha objetivo definido, porque o Sol representa sucesso. E aí ele, como ele não é forte em Aquário, ele acaba se beneficiando muito desse aspecto onde a Lua está, que é Áries, que beneficia o Sol. Muito bom. 17 e 16. Depois disso, a Lua segue para o sextil a Mercúrio, 20 e 16. O Mercúrio não se beneficia tanto da posição da Lua, mas é um sextil, é um aspecto fácil, e o Mercúrio ele é bem neutro, ele não tem uma indicação nem benéfica e nem maléfica. Vai mantendo o clima bastante agradável, ou seja, dá para você programar bem as suas atividades, porque vão fluir de uma forma bem descomplicada. E também, depois a Lua segue para o sextil a Vênus. Nós vamos pegar a virada de sexta para sábado com o aumento da influência do sextil a Vênus, que será perfeita no sábado, dia 24, 1h17 da madrugada. Então, encerramos com um clima bastante agradável. É um pouco mais despojado, animado, às vezes pode ser até um pouquinho mais agitado, mais barulhento, assim, né? Mas para quem estiver curtindo, pode até ser em casa, né, gente? Dar uma atenção por algum desejo, satisfação, alguma coisa que você queira fazer, que você gosta, né? Não por obrigação, responsabilidade e tal, bem legal.
Pode até ser interessante também para as aquisições e os temas ligados a campo material mesmo, né? Ou para curtir, sei lá, pedir uma comida que você quer comer sempre, ir a um restaurante, essas coisas que alimentam a satisfação pessoal. E aí, gente, depois muda um pouco o clima, porque a Lua continua em Áries e ela vem despojada, dinâmica, só que ela vai aumentando a influência de uma quadratura a Júpiter, que vai ser amanhã às 18h36. E não vai deixar o clima desanimado e nem agressivo, não é um tema da Lua e nem de Júpiter, mas pode escorregar um pouquinho em exageros, porque o Júpiter ele tem uma representação de coisa grande, então assim o exagero fica presente um pouquinho nesse clima. Então evita dar um passo maior que a perna. Amanhã, é assim, se você for por um campo seguro das suas iniciativas e pensamento, é menos desafiador. O que eu recomendo, não exagerar com gastos. Se você estiver em alguma atividade e tiver um pensamento muito exagerado sobre aquilo que você estiver fazendo, muito audacioso, evita, porque o clima não é muito para isso. E ele pode balançar um pouquinho as esperanças também, tá? Porque o Júpiter tem essa representação de confiança, enfim, né, desse campo mais beneficente, e atrapalha, fica um pouquinho distorcido. Mas isso vai ser às 18h36. Depois a Lua vai ficar fora de curso. Aí ela só ingressa em Touro no domingo. Tá? Fora de curso é quando a Lua não tem mais aspectos no signo no qual ela está. Daí o ingresso vem só no domingo. E a semana que vem, gente, tem momentos bem legais de sequência. Nós vamos começar a semana um pouquinho torta, porque quando a Lua ingressa em Touro, ela vai pegar aspectos difíceis com todos os planetas que estão em Aquário, né? Quadratura com todos os planetas. Então, nós vamos pegar um início de semana meio atrapalhado, mas depois tem bons momentos. Então, me acompanha amanhã que eu vou postar aqui nas reflexões semanais. Então, uma ótima sexta para você. Até amanhã.